Bom dia, meus amados irmãos, melhor manhã, com todas as sortes de bênção para vocês e para todas as vossas famílias. Muitas vezes chegamos a nos perguntar onde está o poder de Deus? Aonde está o poder de Deus? Isso é uma boa pergunta. Porque em meio das dificuldades, em meio das desesperanças, em meio das atribulações da vida, do dia a dia, o cotidiano corre, problemas familiares, problemas conjugais, e a gente naquela, vamos dizer assim, aceleração de adrenalina diária, chegamos a blasfemar e perguntar: por que eu passo isso? Por que eu estou passando aquilo? E aí nos perguntar, aonde está o poder de Deus? E neste tema poderíamos nos perguntar, o poder de Deus está realmente nas mãos impostas dos homens? Ou está na minha fé? Onde está o poder de Deus? Eu quero abrir aqui com Efésios, capítulo 3, verso 20 ao 21, onde a palavra do Senhor diz: agora a glória seja dada a Deus, que pelo grandioso poder operado em nós, é capaz de fazer muito mais do que jamais ousaríamos pedir ou mesmo imaginar, infinitamente além de nossas mais altas orações, anseios, pensamentos ou esperanças. A Ele seja dada a glória, todo o sempre, por todas as gerações na Igreja, por meio de Jesus Cristo. Amém. Então, é baseado nisso que nós temos que ter. Glória seja dada a Deus. Muitas vezes nós esquecemos de dar isso a Deus nos nossos dias. Glória. E a gente sabe que Deus é infinitamente grandioso, porque Ele consegue, sendo onisciente, Ele consegue estabelecer as coisas previstas para nós, mesmo antes que a gente peça em orações ou pensamentos. Porque nós temos um mediador, somos igrejas, somos a casa do Deus vivo, pois habita em nós o Espírito Santo de Deus. Portanto, diante disto, eu vos afirmo que o poder de Deus não vem pelas mãos dos homens, nem tampouco por suas falsas profecias, como diz realizar os pastores, bispos, apóstolos do sistema religioso. Nem tampouco por aquelas imagens que não vê, não ouve nem fala. O poder de Deus não vem pela figuratividade, mas vem pela realidade de olharmos em nossa volta. Vem pela realidade de ver o teu irmão como a ti mesmo. Mas o amor e o Espírito Santo que habita em mim e na minha renúncia aos rudimentos das obras da carne, mostra a minha transformação e justificação. Passo e vivo justificada, passo a viver pela fé. Eis aí o primórdio do poder de Deus. A graça foi conquistada, acima de tudo, pela fé.
Vamos ver o que diz Romanos, no capítulo 1. Procure lá Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. Em 2 Tessalonicenses, Paulo escreve no capítulo 2, versos de 9 a 2, dentro do seu contexto e texto: contudo, quando o homem utiliza-se do seu ego ambicioso, mesmo esse achando que se utiliza do poder de Deus, e demonstra sinais e prodígios perante os olhos dos homens, como se fosse um ato transformador, isto é obra da carne. São os teatros, as teatralizações, retirada de demônio do corpo, imposição de mãos, orações de poder, falsas profecias, heresias, ceticismo, que são crendices naquilo que vai além de Deus. Passa a imperar a sua própria vontade, porque quando o homem diz que retirou o demônio, que curou fulano, que curou cicrano, estátuas de gesso dizendo que curou Beltrano, criou cicrano, isso está colocando, aliás, está retirando o poder de Deus e colocando sobre as obras da carne. Imposições às ações de Deus, isto denominamos ação de Satanás. Ou seja, este se opõe aos ensinamentos de Deus. Isto se opõe às soberanias de Deus. Que Deus não é soberano para fazer tais milagres. Ele precisa da mão de terceiros para fazer isso. Isto é falácia, isto é heresia, isto é blasfemar contra o Espírito de Deus que entra, que habita em você, e tirar, anular o sacrifício do Filho de Deus. Também chamar Deus de mentiroso, dizendo que assim ele não é soberano para tal proeza. Que Deus faz existir aquilo que não existe às nossas naturezas oculares humanas. Portanto, se os prodígios feitos pelos homens é o bastante para provar o poder de Deus, anula-se a fé. Se aquilo que você vê nas instituições religiosas, sobre retirada, poder de cura, poder disso, curou aquilo, é obras da carne humana, da natureza humana, então subentende-se que a natureza humana ela é mais poderosa do que Deus, retirando-se assim o conceito de fé, que a qual o Cristo ressuscitado disse a Paulo: viverás pela fé, unicamente fé de glória em glória. E alcançareis a graça. Rasgue-se o Evangelho, então. Já que todo o homem pode, rasgue-se o Evangelho. Por certo que não, pois aquele que nos concede o Espírito Santo é que opera os milagres em mim, em você e em todos nós. E não faz por obras da carne e nem mesmo da lei. Veja lá em Gálatas, capítulo 3, verso 5. Em Colossenses, capítulo 2, verso 18, Paulo, porém, o que mais acontece no meio do sistema religioso são as
inutilidades afirmativas de ser ungido pelo poder de Deus. Que pena. Eles utilizam-se de dizer que é ungido, escolhido por Deus. Falácias, mentiras, heresias, blasfêmia contra Deus. E se fazendo árbitro contra vós outros, pretextando-se humildade a culto aos anjos. Liturgias, atos litúrgicos como forma de humildade, mas por trás é maquiavélico, é corrupto, malvado, amedrontador, explorador daquele que desconhece a palavra do Evangelho de Deus. Baseando-se em falsas visões, sem motivo algum, embaralhando assim o psicológico humano. E realizando as obras da carne e se beneficiando ao seu próprio ventre. Isso são as obras dos homens. Isso é a natureza carnal. Não é as ações do Espírito de Deus. Colossenses 2, verso 18. Contudo, observai as Escrituras. Contudo, observai as Escrituras. Observai o Evangelho do Cristo ressuscitado através do apóstolo Paulo. De que esses mesmos que se dizem ungidos de Deus, distribuem falácias e falsas profecias, pregando as suas próprias palavras. É nisto que Deus é contra, pois o justo viverá pela fé, não pelas palavras de homens. Observai as Escrituras. Veja que lá em Jeremias capítulo 23, versos 28 a 32, leia esse texto. Extraia do contexto as necessidades de observar as Escrituras. Lá em mesmo Jeremias capítulo 1, versos de 11 a 12, você também vai encontrar isso. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Vejo uma vara de amendoeira, disse-me o Senhor. Viste bem, porque eu velo sobre minhas palavras para a cumprir. Veja agora a soberania de Deus. Portanto, irmãos, só devemos render graças a Deus de todo o nosso coração, porque o poder do meu Deus está em sua palavra. O poder do nosso Cristo ressuscitado está no seu santo Evangelho. Observe as Escrituras, analise texto e contexto, leia o capítulo, veja quem está se dirigindo, para quem está se dirigindo. Veja de que forma o Espírito Santo se manifesta dentro de você, porque sendo você igreja, ele vai manifestar sobre você. Veja, ele vai te dar sabedoria, ele vai rasgar esse véu e vai te dar entendimento, iluminar os seus olhos para os caminhos certos do alvo do Cristo ressuscitado. Deixo com vocês essa linda mensagem. Um forte abraço a todos os meus irmãos. Paz no coração. Esperteza ao ler o Evangelho. Graça e paz, melhor manhã, com todas as sortes de bênção, para você e toda a sua família. Um beijo no coração do irmão Isidro, na expressão da graça. Dá um like, se inscreva no meu canal, dá um joinha, comente, faça seu comentário. O que você achou desta belíssima mensagem? Um forte abraço para você e um excelente dia.